agora sim está valendo, né, não só para os nossos alunos, mas agora dentro do YouTube, né? Então, nós vamos colocar isso lá, tá certo? Porque aí os alunos têm possibilidade de utilizar essa aula aqui quando for necessário. Estamos continuando aquela aula sobre transporte, né? Isso aqui é a segunda aula desse material aqui. Quanto à modalidade, então nós temos o quê? A modalidade, ou seja, esse material vai ser transportado de que maneira? Né? Então, são os modais, né? Modais aí, né? De como ele vai ser transportado. Né? Seja aí uma quantidade, né? Uma quantidade grande de pessoas, seja uma grande quantidade aí de outras cargas quaisquer aí, né? Necessárias à nossa globalização, ao desenvolvimento do comércio e coisa e tal. Né? Primeiro aí, o transporte terrestre. Nós temos transporte rodoviário, ferroviário e oleodutos. Né? Quando fala oleodutos aqui, né, na verdade, esse nome aqui, ele restringiu, né, ele diminuiu aí a prosperidade. Aí. Na verdade, o nome certo são dutos, dutos, ou seja, canos para transmitir ou transportar o quê? Aí está escrito oleodutos, já vem a ideia de óleo, mas são dutos, dutovias, para transportar materiais que têm essa possibilidade de ser transportados ali. Então, não só óleos, mas pode transportar água, né, naquele tubo lá. Né? Naquele tubo nós podemos transportar gás. Né? Então, quando fala oleodutos, aí, na verdade, o nome certo seria dutos, né? Seriam canos, né, que pode transportar não só óleo, mas também outros produtos. Então, o rodoviário é o mais comum que nós temos no Brasil, né, rodoviário mais comum que nós temos aqui, através das rodovias, caminhões para todos os lados, tá certo? Então, né, eles são super necessários à economia no Brasil, né? Quando os caminhoneiros fizeram aquela greve lá, dentro de uma semana e meia, né, uma semana e meia no máximo, aí nós começamos a ter falta de produtos, supermercados, o pessoal lá que cria as aves lá não tinha ração, né, criadores de animais lá não tinham ração necessária para eles, né, criador de peixes, tipo assim, e também pararam as indústrias, né, a indústria aqui no Brasil, a gente tem muitas indústrias aí, elas têm um estoque minúsculo de mercadoria, de insumos, né, para produzir o que ela tem ali de produção normal dela, né, tipo assim, as montadoras de carros, né, elas tinham poucos materiais para montar os carros, então em uma semana para de montar carro, não tem mais peças, entendeu? Então nós temos aqui no Brasil algumas empresas que trabalham, né, em tempo certo, em tempo corrido, assim, né, não tem estoques, então ela precisa de ter um fluxo normal entrando as peças e o pessoal trabalha, produz, né, o material final e tem que sair imediatamente de dentro, né, de dentro da indústria lá, porque ela também não tem estoque. Tá? Então, o transporte rodoviário no Brasil, ele proporciona isso hoje com qualidade, mas tem lá também os seus problemas. Depois, o transporte ferroviário, né, ferrovias no Brasil para todo lado, o Brasil com um pouco mais de 30 mil quilômetros de ferrovias, mas para que ele fosse considerado desenvolvido, nós temos que ter pelo menos 10 vezes mais ferrovias que nós temos hoje, tá certo? A Alemanha, né, que é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, aí, assim, certo? Então, tem muito mais locomotivas do que o Brasil. Tá? Então, seria necessário para o desenvolvimento do transporte ferroviário aí, muito mais infraestrutura, muito mais trilhos, né, espalhados aí pelo Brasil todo. E as dutovias, né, os dutos aí, né, o Brasil também tem aí em quantidade que não é suficiente, né, para desenvolver a nossa economia, precisava de muito mais do que nós temos. Depois, transporte aquático, marítimo e fluvial. Né? Quando falar aquático, aí, nós estamos falando, né, daqueles barcos gigantescos pelo oceano, estamos falando daquelas barcaças quadradas, o pessoal chama de chatas, né, transportando aí materiais dentro dos rios. Né? O Brasil tem uma boa possibilidade, né, e a gente explora pouco. Né? E o transporte aéreo, que todo mundo aí conhece, não precisa entrar em detalhes, né, bastante caro e rápido, né, duas características, é caro, isso é problema, e é rápido, isso é uma vantagem. Né? Agora nós temos aqui quanto à forma, né, modal ou unimodal. Une apenas uma modalidade. Você produziu, coloca aqui, por exemplo, dentro de um caminhão, né, o caminhão leva uma modalidade só de transporte, leva até lá no supermercado e eles vendem o produto, está resolvido.
um modal. Depois, multimodal, envolve mais de uma modalidade, né? Então, regido por um único contrato. Ou seja, eu tenho um contrato com aquela empresa, eu vou entregar o produto lá. Como é que eu vou levar isso lá? Eu coloco aqui no caminhão, depois eu vou colocar no navio, né? Vou colocar no navio, depois eu vou colocar de novo no caminhão lá e aí chega lá no mercado. Tá? E depois, intermodal envolve mais do que uma modalidade, né? Mais que uma modalidade regido por um contrato para cada modalidade. Aí já é outra coisa, já são contratos diferentes. Depois, sucessivo, envolve transbordos para veículos da mesma modalidade, né? Então, quando fala isso, né, tira de um determinado caminhão aqui, coloca no caminhão menor, alguma coisa nesse sentido, certo? Regido por um único contrato. Né? O que você tem que saber aqui é essa palavra aqui, modal, né? É que tipo, né, de transporte vai acontecer com aquele produto, né? Ele vai ser levado lá, né, transportado com o quê? Né? Então, um modal só, ou então multimodal, né? Você vai ter outros tipos de veículos ali sendo utilizados, tá certo? Depois, características, os veículos movimentam-se em caminhos pavimentados, rodoviário, que estamos falando aqui, é o mais desenvolvido no Brasil, certo? Tem vantagens e também um monte de desvantagens. Característica, locais pavimentados, mais ou menos, né? Locais pavimentados, sim. Todas as rodovias, não. Aceita uma aguinha aí? Não são todas as rodovias pavimentadas, entendeu? Então, tem que pensar nisso. Movimentos... O que é pavimentada? Hein? O que é pavimentada? É quando fala que ela tem um pavimento que a gente colocou lá, ou seja, um piso, né? Que ela foi concretada a rodovia ou ela foi asfaltada a rodovia, certo? Então, desloca-se em caminhos pavimentados. Quer dizer, todas as rodovias são asfaltadas ou concretadas. Não, aqui no Brasil, não, a gente tem uma porcentagem grande, né, de rodovias aí que não tem pavimentação, certo? Algumas servem até para você falar que atravessou lá com orgulho danado de tão difícil que é. Né? Um exemplo simples isso aí é a nossa Transamazônica, né, que não leva ninguém a lugar nenhum. Nessa brincadeira eles falavam desde a época da ditadura militar, mas aí falavam baixinho para não ser preso. Mas a Transamazônica, eles fizeram uma rodovia que não passa perto de nenhuma cidade grande, só aquelas pequenas vilas, né? Não tinha sentido nenhum fazer aquilo lá naquela época lá, né? E até hoje não tem quase ninguém que passa por lá, uns pedacinhos pequenos que ainda funcionam, e quando a pessoa quer uma aventura de verdade, ele vai lá, né? Simplesmente andar pelo que sobrou da Transamazônica lá é uma aventura. Tá? Então, não são todos os locais pavimentados. Depois ainda, não apresenta necessidade de terminais. Quer dizer, não precisa de você chegar e transportar com os caminhões aí pelas rodovias e depois chegar num porto para descarregar o caminhão, né? Chegar num outro terminal grande para descarregar o caminhão e tal. Você pode chegar com esse caminhão lá no supermercado, onde é que o pessoal vai consumir aqueles produtos. Você pode chegar com o caminhão lá na obra, onde é que vai despejar lá, vai descarregar e vai consumir os produtos ali, certo? As pessoas vão fazer uma casa, alguma coisa assim, então não precisa de terminais, igual os navios precisam de portos. Né? Depois, a infraestrutura é propriedade pública, então isso é uma outra característica, ou seja, as rodovias pertencem ao governo federal. Né? As rodovias, né, algumas lá são rodovias estaduais. Quer dizer, não é uma pessoa que, para andar com o seu caminhão, tem que comprar rodovia. Né? Então, o que nós temos? Infraestrutura pública. Algumas rodovias são alugadas, elas são passadas para algumas empresas, que aquela empresa lá faz o compromisso de cuidar bem daquela rodovia e ela vai poder pagar, ela vai poder receber pedágio das pessoas que passam lá, entendeu? Se a gente for daqui para São Paulo, sabe como é que funciona a Anhanguera lá, por exemplo? A 040 aqui em Minas Gerais, lá agora você vai passar por ela, tem que pagar pedágio. Por quê? Porque tem uma empresa que comprou o direito de cobrar esse pedágio lá, mas ela paga com o quê? Ela melhora a rodovia, ela faz uma estrutura ótima e tal. Então, isso aí, a maioria dos motoristas, eles concordam em pagar isso aí, porque o resto das rodovias no Brasil, às vezes, tem uma condição muito precária. Então, você vai andar numa rodovia que está certinha, lisinha, que tem boa infraestrutura,
né? O brasileiro é acostumado tanto a sofrer com rodovias porcaria que ele acaba pagando com gosto aquilo lá, certo? Então, nós temos a 040 pegando ali lá para o Ô lado... Sérgio, Hein? mas a 040 aí, pelo amor de Deus, que rodovia ruim. É É, mesmo concessionado, é horrível. Aquele trecho de BH para baixo ali, onde para passa pelos baixo, eu não sei como mineradores, é que ele é está. péssimo. Eu só citei a 040 ali, porque João Pinheiro, aqui em Minas Gerais, aqui, ó, para o lado de Patos, João Pinheiro subindo, indo para o lado de Brasília, né, eu passo por lá e a rodovia está lá maravilhosa. E tem umas partes lá bem grandes já que eles estão duplicando, né? Então, tudo novo, asfalto assim e tal. E a 040 também tem uma característica de não ter aquelas curvas apertadas, né? Então, ali na 040, o carro lá coloca lá, digamos, a última marcha e vai até em Brasília, certo? Por isso que eu estou te falando isso. Agora, tem Mas pedágio para barato, baixo, né? para baixo muda tudo lá pro lado de BH. As curvas são tudo apertadas, uns radares tudo escondido para pegar mesmo. É horrível. É muito Lá ruim essa rodovia. pro lado de Belo Horizonte, eu não andei nela, não. Agora, pro lado de cá, aqui, por exemplo, está muito bem conservada, assim, sabe? Por isso que eu citei ela aqui como exemplo, né? Não rodei ela de ponta a ponta, mas essa concessionária aí provavelmente vai dar uma arrumada lá nessa parte que você está falando que tem problemas lá. Quanto ao total de curvas, né, não tem muita solução, não, por causa da topografia aqui de Minas Gerais, né? Tem gente que se atreve a dizer que Minas Gerais tem até montanha. Não tem montanha não, mas tem serras e aí tem que fazer essas curvas aí mesmo, tá certo? Agora, mesmo com essas concessionárias, algumas rodovias não estão bem, tá? Agora, é claro que a maioria que tem a concessionária, as rodovias estão bem. Depois aí, determinados trajetos exigem uma taxa de utilização, né, que nós acabamos de falar aqui, apresentam uma legislação organizada pelo Estado. Depois, vantagens do rodoviário, flexibilidade do serviço, né? Você pode sair distribuindo lá essas cargas aí, tá certo? Onde for necessário lá, descarrega um pouquinho só em cada lugar e tal. Flexibilidade no deslocamento das cargas, rapidez, menores custos de embalagem, certo? Manuseamento de pequenos lotes, né? Dá para você usar isso e carregar em grandes quantidades, pequenas quantidades, elevada cobertura geográfica. Isso aí é interessante. Por quê? Porque se vai com caminhão praticamente de todo canto do Brasil, né? Se você quiser ir daqui de Patrocínio lá para Manaus, fica imaginando como é que vai fazer isso, né? Então, se quiser, por exemplo, vai até Belém, depois tem jeito com a carga ainda dentro do caminhão, colocar no outro modal lá, que são aquelas balsas, né, de Belém, ainda vai lá para Manaus, por exemplo, e chega lá e sai andando com o mesmo caminhão, com a mesma carga, andando por lá e distribuindo esse material. Então, a cobertura desse tipo de transporte aí é bastante grande aqui no Brasil, certo? Depois, muito competitivo em curtas e médias distâncias, ou seja, para levar um produto numa distância pequena, dificilmente você arruma algum jeito de ser mais barato do que com o caminhão. O cara coloca uma carga aqui e vai levar aquela carga, né, aqui pertinho, por exemplo, 20 quilômetros, 30 quilômetros, né, colocar essa carga toda num caminhão, levar para a ferrovia, colocar nos trens, depois anda só um pouquinho, descarregar tudo, vai dar um trabalho danado. Então, o transporte rodoviário, nesse ponto, é competitivo, quer dizer, a distância é curta, que ele vai andar, coloca ali nos caminhões, chega lá e despeja logo e já está trazendo de volta outros materiais. Flexibilidade no atendimento de embarques urgentes, certo? Quem? O Daniel falou um negócio no chat, você quer que eu leia para você? Pode ler. Ele falou assim, ó, falam que as rodovias são baratas para se fazer e caras para se manter. E ele falou assim também, ó, e que as ferrovias são caras para se fazer e baratas para se manter, ou seja, elas são o contrário. Na verdade, o que nós temos? Quando vai fazer as rodovias lá, certo? Então, o pessoal tem que fazer um estudo sobre o local lá, né? E aí depois nós temos o quê? Nós temos que desapropriar aquela área lá, certo? Às vezes, rodovias cortam fazendas pelo meio, ali deixando partes de um lado e de outro da rodovia. Nós temos casos aqui na nossa cidade, aqui, certo? O dono da fazenda ficou desgostoso demais da conta, passou a rodovia dentro da fazenda dele, né? Então, você tem que fazer a sua estrutura toda. Então, o que acontece? Nós temos realmente, né, uma construção cara, né? E aqui no Brasil,
aqui no Brasil, às vezes, algumas pessoas colocam lá aquela ideia de barato para se manter. Na verdade, como o governo aqui no Brasil faz muitas vezes, né, ele vai calcular o preço de se manter as rodovias aí, fica barato, às vezes, né, só considerado barato, porque não toma conta da rodovia direito. Né? Então, a ideia que você deve ter é que as rodovias aí são caras para implantar, né? Gasta aquele mundo de infraestrutura, de asfalto e tudo, mas elas também são caras para se manter, entendeu? Então, às vezes, o que vem escrito aí que você acha nos textos pela internet, coloca aí cara para se fazer, barato para manter, esse tipo de coisa. A gente tem que prestar atenção, por quê? Porque, às vezes, o pessoal não está analisando isso aí, né, de todos os pontos. Né? Na verdade, para manter a rodovia lá fica caro, o governo brasileiro acha que algumas delas, né, deveriam então ser mantidas lá para iniciativa privada e aquele pessoal ainda tem que cobrar pedágio lá para manter aquelas rodovias funcionando, certo? Então, se você pensar bem, olha aqui, ó, quando uma concessionária pega uma rodovia dessa para manter, o povo que passar lá, né, os motoristas, eles vão pagar pedágio, com aquele dinheiro mantém aquela rodovia. Agora, presta atenção, o povo brasileiro paga impostos para ter estradas de qualidade. Então, se você pensar bem, né, aquelas rodovias consideradas importantes e principais e tal, a concessionária ganha dinheiro ali, então o governo não está gastando dinheiro com aquelas rodovias. Mas o povo continua pagando os impostos, então o governo deveria estar gastando dinheiro com as outras rodovias, certo? Então, se não tivessem as concessionárias, o governo teria um valor X para gastar com todas as rodovias, ou seja, a situação ficaria pior. Né? Então, já que a gente paga impostos para ter todas as rodovias em condições, mas algumas delas você paga a mais para passar por lá, esse dinheiro que o governo não gasta com aquelas rodovias privatizadas ali, esse dinheiro deveria estar sendo gasto nas outras rodovias. E mesmo assim não dá. Ou mesmo assim o governo não gasta esse dinheiro lá, certo? Então as rodovias elas são caras para serem implantadas, né? E pode considerar caras para serem mantidas. Tá? Às vezes o pessoal lê alguns autores aí assim e fica a história de caro, né, e barato, relativamente difícil fazer essa conta, mas é muito mais para ser caro, para ser implantado também, certo? Depois, competitivo, flexibilidade, entrega direta e seguro dos bens. Né? Então, depois, desvantagens. Unidades de carga limitadas, certo? Quando fala em unidades de cargas limitadas, conforme o material, você não pode transportar em rodovias. Às vezes é um objeto gigantesco, grande mais no caso, ou às vezes você tem ali um peso excessivo, né? Não dá para transportar em tão grandes quantidades assim, tá certo? Então fica difícil e então fica limitado essa carga aí. Depois depende de infraestrutura. Quer dizer, você tem que ter uma infraestrutura grande, né? Porque se você for transportar isso com um navio pelo oceano, você tem um porto aqui e no espaço inteiro do oceano não precisa de infraestrutura. Você navega certo, chega no lugar certo e pronto, está lá o outro porto. Agora, no caso das rodovias, tem que ligar mesmo, né, de um lugar para o outro, um lugar exato. Eu já falei, tem que despender muito dinheiro lá fazendo indenizações, né, arrumando lá o terreno e infraestrutura, depois asfaltando tudo. Ou em alguns países onde o pessoal gasta dinheiro mesmo, né, eles concretam com mais de 1 palmo de grossura ali o concreto, levando de uma cidade até na outra, e no meio desse concreto tem uma malha de ferro para não ficar quebrando, né, trincando e tal. Né, muitas rodovias, então, pela Europa são concretadas. Às vezes você está dirigindo sobre ela e ela tem um risco mais preto assim, de pneus, mas acontece que o resto da rodovia é mais claro, porque aquele é concreto. Quer dizer, quando cai neve ali, o pessoal raspa, tira essa neve de lá com qualidade, assim, certo? Não vai ficar estragando parte de asfalto. Então, algumas estruturas gastaram mais dinheiro, mas elas são mais duradouras, certo? Depende do trânsito também, né? No caso do transporte rodoviário. Se for o trânsito pesado demais, pode estragar toda a rodovia, né? Uma desvantagem, assim, certo? E pode também ter um monte de acidentes, né? No caso, se você pensar quantos acidentes tem de caminhão. Na verdade, enquanto nós estamos começando aqui com esse horário, nós estamos falando esses minutos aqui, né? 26 minutos para ser mais exato, né? Eu tenho um cronômetro aqui. Aí o que acontece? Já aconteceram um monte de acidentes de caminhão no Brasil hoje, nesse período.
E de trem não aconteceu nenhum, provavelmente. Não, os trens não ficam batendo em todo mundo aí, né? Já aconteceu de alguém conseguir bater no trem, né? Mas aí já é bem mais difícil, né? Então, a questão de acidentes aí é uma desvantagem para o transporte rodoviário, né? Caminhões pesados na subida, dando tração forte demais, aqueles motores poderosos, elas vão estragando o asfalto também, né? Tipo assim, à tarde o asfalto está mais mole um pouquinho assim por causa do calor, e aí os caminhões subindo ali, eles vão deformando aquela pista lá assim, em pouco tempo começa a soltar tudo, período de chuvas, aquelas trincas, entra água ali debaixo e arranca o asfalto, né? Depois, mais caro em grandes distâncias, evidentemente que você tem lá um motor gigante daquele, carregando, por exemplo, 40 toneladas. Né? Se essas 40 toneladas fossem colocadas num trem, né, numa carga lá de vagão de trem, seria pouca coisa, né? O trem nem sentiria a diferença com aquele monte de vagões acoplados. Se colocar mais um vagão lá, né, um vagão com esse peso, para o trem não vai ser diferença nenhuma. Né? Então, é claro que é caro em grandes distâncias. Né? Se for longe demais, é melhor levar de trem ou com outro meio de transporte. Depois, transporte ferroviário. Características. Veículos se movimentam sobre carris. Quando fala carris aqui, é sobre trilhos mesmo, tá certo? Né? Então, trilho de ferro na espanhol, né? Ferrocarril. Moleque. Aí é o seguinte, espanhol, faltava isso. Constituído por carruagens interligadas entre si. Aqui, né, estamos falando dos vagões de trem, tá certo? Vou sair dessa parte aqui, portuguesa demais. Né? Infraestrutura apresenta terminais, estações onde é permitida a carga e descarga, né? Transporte ferroviário daí é tranquilo. Serviços de transporte são arrendados ao operador, poderá ser público ou privado, ou seja, isso aí pode ser a ferrovia, pode ser do governo federal, ou ela pode ser vendida, né? Pode ser privatizada para alguém lá numa empresa privada para fazer esse transporte, ou ela pode ser arrendada também para essa empresa. Né? O governo vai dizer o seguinte, eu tenho lá os trilhos, você trabalha lá, aluga lá os próximos 15 anos. Né? Então, uma empresa vai fazer esse tipo de negócio também. Vantagens, menor custo do transporte para grandes distâncias. Né? Coloca lá no trem, lá, aquele mundo de vagões, certo? E aí depois, evidentemente, que transportar isso vai ficar mais barato. O recorde, né, de vagões, de composição de vagões assim, foi um recorde aquelas áreas de rede de ferrovia muito grande que tem na Austrália. Né? Eles fizeram uma composição de trem lá e juntaram 600 vagões. Né? É um número meio esquisito, lá no meio tinha algumas locomotivas a mais, né? Mas 600 vagões é um número meio estranho aqui para nós. Aqui. As nossas composições que passam aqui na nossa cidade não são desse tamanho todo de jeito nenhum, certo? Um terço disso aí, ou menos. Depois, falando de transporte ferroviário, eu posso contar uma coisa? É rapidinho. Pode. Tipo assim, lá na Catiara, antigamente o transporte ferroviário lá, né, era tipo muito, como é que chama? Tipo, muito popular, né? Porque antigamente eles usavam mais transporte ferroviário. Aí eles tipo contam e tem até uma foto que eu não sei quem que foi lá, tipo, eu acho que foi Oscar Niemeyer ou Juscelino Kubitschek, alguma dessas, sabe? E queria construir Brasília na Catiara por conta do transporte ferroviário. Você não está falando nenhum tipo de loucura mesmo, não. Já foi estudado muito seriamente essa ideia de construir Brasília, quando eles iam construir lá. Foi estudada essa ideia, né, onde poderia fazer a nova capital, e essa região nossa que foi mesmo cogitada para fazer essa capital aqui. O pessoal falava na facilidade do transporte, carregar tudo de trem, eram materiais pesados, né, de construção e tal. Né? Às vezes, vindo do litoral, essa ferrovia nossa que seria interessante. Né? Tem essa questão ali da região que foi estudada, que você está falando ali da Catiara, ali, certo? Então, poderia ser ali, ou então poderiam esticar um pouco mais a linha do trem para o lado aqui de Coromandel, né? E fazer a nova capital, né? Fazer a cidade de Brasília, entre Patrocínio e Coromandel. Foi cogitado isso de verdade mesmo. Né? E o pessoal depois imaginou que poderia usar o rio Paranaíba lá, né? Que é um rio grande, passando por ali já, né? E poderia ser colocado esgoto lá, seria uma vantagem. Depois é que o pessoal acreditou que a nossa capital poderia ser feita ainda mais para o interior ainda, para levar a população mesmo mais para o interior do país, e aí resolveram construir no Planalto Central. E lembra daquela história que eu falei do Paranaíba como esgoto? Né? Seria interessante porque levaria tudo. E agora resolveram fazer lá no Planalto Central, só porque é plano,
só porque é no interior, e aí esqueceram da água, né? Se você não sabe dessa informação, lá em Brasília, para conseguir água para a população lá é muito difícil, não tem rios grandes lá perto, e esgoto lá só tem aqueles córregozinhos minúsculos, onde você pode ver a diferença no total de água, mais ou menos ali para meio-dia e meia, 1 hora mais ou menos da tarde, aumenta o total de água nos esgotos lá de Brasília pelas descargas que o pessoal dão lá no plano piloto, voltando para o trabalho mais ou menos 1 hora da tarde, saindo do almoço, o pessoal vai aquela última vez no banheiro, usa das descargas, e você vê nos esgotos passando lá perto de Taguatinga o aumento na água e a diminuição de tão pequenininhos que são os rios, né? Então, influencia, o pessoal está dando mais descarga ou menos descarga na hora certa lá em Brasília, de tão pequeno lá que são os rios para esgoto, tem problemas lá constantemente com isso e a cidade passa um aperto danado para ser servida por uma água de qualidade, tá certo? Então, essa questão de cogitar fazer Brasília aqui perto da nossa cidade aqui, se você ouvir essa ideia mais vezes, ela é uma ideia correta. Realmente eles pensaram fazer aqui perto, certo? Tem tipo assim, tem até fotos, sabe? Que o pessoal lá, que é os mais velhos lá da Catiara, que eles falam que tem fotos, que não sei o que, só que eu não sei, né, se vocês têm foto mesmo. Essas fotos aí, né, eu nunca vi nenhuma dessas fotos, não, mas esse estudo, essa possibilidade e tal, realmente, né, nós tivemos aqui na região, né, de fazer Brasília aqui perto, aqui assim e tal, né, eu fico feliz de não ter acontecido isso, tá? Deixa Brasília lá onde é que está lá, porque tem uma outra questão também, já que estamos falando sobre isso, não tem problema nenhum, né? É uma coisa por conhecimento dos alunos lá, Brasília sendo feito lá no Planalto Central, naquela distância lá longe de tudo e de todos, foi um lugar estratégico também para fazer capital por um outro motivo. Sabe qual que é? Um outro motivo? É porque quando eles vão decidir alguma coisa, para que não haja um monte de protestos, né? Eles fazem Brasília longe das grandes capitais, longe dos grandes centros urbanos, entendeu? Né? Lá em São Paulo, se fosse a nossa capital, quando iria votar alguma coisa que o povo não queria, alguma coisa assim, fazer um protesto contra o governo, poderia colocar 1 milhão de pessoas lá no Vale do Anhangabaú ou em algum outro lugar lá, fazendo protestos contra o governo. Mas lá em Brasília não tem jeito. Certo? Você tem uma população lá de 3 milhões de pessoas, um pouco mais que isso, então você não vai ter aquela manifestação gigante da população. Levar gente de São Paulo para lá, ou de Minas Gerais para lá, com um monte de ônibus, né, é distante, também não é viável. Então fica mais fácil do governo resolver alguns problemas, fazer algumas votações sem grandes protestos da população, entendeu? Então Brasília virou uma ilha isolada lá no meio do nada, lá no meio do Planalto Central, e onde o governo toma algumas providências, vota algumas leis que o povo gostaria de protestar, mas não faz isso porque é longe, tá certo? Tem essa questão também, né? Estamos analisando aí águas mais profundas, né? O governo não vai dizer isso, mas se você analisar bem, né, os protestos em Brasília, lá fala, protesto contou com 200 mil pessoas, né? Então, ou seja, é mais difícil acontecer, né? Você falar em 1 milhão de pessoas lá, não tem jeito não. Então, é mais tranquilo para quem quer votar algumas leis que o povo não gostaria de vê-las aceitas, né, e aprovadas. Depois, adequado para produto de baixo valor, acrescentado alta densidade, né? Então, quando o produto é de baixo valor e em grande volume, é melhor que seja transportado por ferrovias. Então, um exemplo aí é a questão de minério de ferro, né? Pesado demais, volume demais, então o transporte por ferrovia é mais fácil. Colocar minério de ferro em caminhão para levar grandes distâncias vai ser um prejuízo danado. O caminhão gastando aquele monte de pneus, gastando um monte de óleo diesel, né? Então seria uma coisa que não seria vantagem, não seria interessante. Depois, possibilita o transporte de vários tipos de produtos, independente das condições atmosféricas, ou seja, esteja fazendo frio ou calor, o caminhão vai andar. Chovendo ou seco, o caminhão vai andar. Então, isso aí independe de condições atmosféricas. Eficaz em termos energéticos. Quando fala independente de condições atmosféricas, eu falei caminhão não, os trens, né, eles podem andar aí, né, chovendo ou não chovendo, né, fazer frio ou não. Eficaz em termos energéticos quer dizer que você gasta
pouco combustível pelo total de carga que você carrega, entendeu? Então, o ferroviário tem essa eficácia aí, tá certo? Depois, desvantagens. Não possui flexibilidade de percurso, só anda em cima do trilho, não tem condição de levar o trem lá no supermercado para entregar lá. Depois, necessidade de maior transbordo, né? Sempre vai precisar tirar do trem e colocar em outro veículo para levar aquilo até as pessoas. Elevada dependência de outros transportes, pouco competitivo nas pequenas distâncias. Horários pouco flexíveis. Por quê? Não dá para você colocar aquele monte de trem fazendo aquele zigue-zague todo lá, que vão bater um de frente com o outro. Não tem tantas ferrovias assim, então. Para levar longa distância, você tem que esperar esse trem aqui entrar num desvio e colocar o outro. Não dá para colocar dois trens, um no sentido contrário do outro, senão vai haver uma batida. Tem que tirar um trem do trilho ali, num desvio, colocar o outro, depois voltar e colocar aquele trem na linha certa novamente, entendeu? Então é pouco flexível. Elevado os custos de manuseamento. Quando fala isso aí, né, na verdade, quando vai fazer qualquer tipo de manutenção ali, é um negócio complicado, né? Para quem não sabe, trem também tem que trocar a roda, né? Ela vai gastando, né? E aí tem que fazer manutenção lá naquelas locomotivas, né? Tudo muito, muito, muito pesado. Então isso aí é difícil, né? E também nas construções lá das ferrovias, manusear isso aí. Deixa para lá o marítimo. Eu vou desligar aqui a nossa gravação. Agradeço a participação aí de todos. Tá certo? Então, até a próxima. Até mais.